Olá, queridos! Vamos estudar a Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus! Estamos estudando Administradores Fiéis à Espera do Mestre. O tema desta semana, chamados para a família de Deus. Bem querido, bem querida, você sabe que precisa então aí dar o seu like, eu preciso dele, mostre que você gostou, tá? Marque o seu gostei aí e não se esqueça, inscreva-se nesse canal. Eu preciso muito que você inscreva-se nesse canal. Você que vem nos assistindo e ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Também eu quero pedir para que você compartilhe este vídeo com outros amigos, para que a palavra de Deus tenha bastante alcance. E continue orando por esse canal, que eu também oro por você. E vamos lá, vamos estudar esta semana. Bem querido, bem querida, nós estamos então com uma temática muito interessante. Estamos então começando um novo trimestre, aliás, começando também um novo ano. Feliz ano novo para você, querido, feliz ano novo para você, querida, e que nós possamos continuar crescendo em Cristo durante o ano de 2023. Bem, o estudo da semana, ele nos chama a atenção para um Deus de amor. Deus nos convidou para que nós fizéssemos parte da sua família. Deus confia em nós para administrar os seus assuntos na terra. Imagine, nós somos embaixadores de Deus. Nós somos representantes de Deus. Deus confia em nós. Bem, Deus confiou então a Adão e Eva a sua administração, lá desde o Éden. Todas as coisas, todos os domínios da terra, tanto vegetais como animais, como seres inanimados, foram colocados sob o domínio de Adão. E Adão passou esse legado para seus filhos e chegou então até os nossos dias. Somos responsáveis não só um pelo outro, mas somos responsáveis por todo o planeta, por tudo aquilo que existe neste planeta, porque Deus nos concedeu sermos administradores, mordomos do Senhor neste negócio. Por isso, querido, por isso, querida, esta semana teremos o prazer de estudar justamente o privilégio e as responsabilidades que fazem parte dessa administração, de pertencermos à família de Deus. E é muito importante, querida, que você já entenda, Deus nos chama de filhos, Deus nos chama de filhinhos, Deus nos chama de seu povo, porque Ele quer ter uma relação íntima conosco. E assim, todos nós podemos chegar mais próximo de Papai do Céu. Veja aqui na lousa, está aparecendo então os versos da Bíblia do estudo dessa semana. E vamos prosseguir com o nosso estudo com o comentário de domingo. Fazemos parte da família de Deus. Bem, eu e você, nós fomos convidados para fazer parte da família de Deus. Essa ideia de família não é uma coisa agradável. Sim, eu sei que tem algumas pessoas que não tiveram uma boa experiência com a família, mas, pelo menos, a família deveria ser o lugar onde a gente se sentisse mais seguro, o lugar onde a gente fosse, então, mais bem tratado e que a gente tivesse identidade. A família deveria ser isso. Bem, por isso, Deus nos convida a fazer parte da família do céu. O apóstolo Paulo dizia lá em Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, eu me ponho de joelho diante do Pai, a quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Então o apóstolo Paulo está falando de uma família singular. Passamos por um processo de dois nascimentos. O nascimento físico, esse é o processo que todos passamos, em geral, e esse nascimento físico nos possibilita a fazermos parte de um outro nascimento, o nascimento espiritual. E Jesus dizia lá em João capítulo 3 que aquele que não nascesse de novo não poderia ver então o reino de Deus. Então, quando passamos pelo nascimento espiritual,
nós então recebemos a graça de podermos contemplar o reino de Deus. E aí, queridos, Deus, ele nos dá então a imagem daquilo que ele deseja que seja a família celestial. E a família celestial, ela deve ser unida. A família celestial, ela deve ser amorosa. A família celestial, ela deve ser aquela família que se preocupa um com o outro para a salvação. Por isso, Deus também nos dá uma esperança de que essa família que começamos aqui com o novo nascimento, com o processo do novo nascimento, ela então vai se concretizar lá no reino de Deus, no reino dos céus. Por isso, Jesus Cristo, ele é aquele mais importante, porque é o que liga então o céu e a terra. Ele é que nos liga de volta para Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso Jesus lá em Mateus capítulo 6, verso 9 disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus não disse simplesmente meu Pai, mas ele disse Pai nosso. Ele veio dividir conosco. Ele é o nosso irmão adotivo que nos comprou com sangue. E ele veio nos unir à família celestial. Então por isso ele diz Pai nosso. Veja, queridos, lá em João capítulo 20, versículo 17, ele diz para Maria, olha, não me detenha porque ainda não subi para meu Pai. Ainda não subi para Deus. Mas logo vai e diz para os discípulos, diz então para os meus servos, que ele estava subindo para o seu Pai e para o seu Deus. Mas ele também estava subindo para o vosso Pai e o vosso Deus. Então Jesus estava dizendo, olha, vou subir para meu Pai e Pai de vocês. Vou subir para meu Deus e Deus de vocês. Vocês agora estão ligados a Deus e fazem parte dessa família, porque lá na cruz do Calvário eu venci o inimigo e me tornei então irmãos de vocês, que liga vocês até Deus, e Deus agora é Pai de vocês. Eu tinha um amigo, aliás ele foi meu mentor espiritual, o irmão Edmundo Starter, e ele dizia o seguinte, ele dizia que somos filhos de Deus por 3 processos. Somos filhos pela criação, depois então, quando aceitamos Jesus no novo nascimento, nós passamos a ser então filhos pela redenção. E se ficarmos firmes até Jesus voltar, seremos filhos eternos. Bem, queridos, esse é o desejo de Deus para conosco. Jesus é então aquele que nos liga e Jesus quer que nós sejamos então filhos de Deus eterno. Não quer você também ser filho de Deus eterno? Esse é o desejo de Deus. Vamos então para o comentário de segunda-feira. Segunda-feira tem o tema que diz assim, Deus é o dono de tudo. Sabe, queridos, às vezes nós pensamos que somos donos de alguma coisa. E quanto mais temos posse aqui na Terra, mais achamos que somos melhores que outros. Mas, infelizmente, de repente a nossa vida é interrompida por um acidente, de repente a vida é interrompida, querido, querida, por uma doença grave, e as pessoas morrem e deixam tudo aí, todos os seus bens materiais ficam. Porque, na realidade, aquela pessoa não era o dono legítimo, aquela pessoa não era o dono legítimo dos seus bens, ele era apenas um administrador. E a gente precisa compreender isso de forma muito clara na palavra de Deus. Veja, querido, Deus nos chama a atenção dessas coisas. Lá em Salmo 50, verso 10 a 12, Deus diz no Salmo o seguinte, são todos os animais, meu é tudo que há na face da terra. Se eu tivesse fome, eu não pediria. Se eu tivesse sede, eu não pediria. Porque tudo me pertence. Veja, queridos, tudo pertence a Deus. Inclusive você, inclusive eu. Nós pertencemos a Deus. Veja também, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, então já desde o capítulo 17 de 1 Crônicas, Davi manifesta o desejo de construir uma casa para Deus. E ali Davi vai então manifestar esse desejo e fala com o profeta Natã. E o profeta Natã disse para Davi, olha, Deus é contigo, homem, vai e faz aquilo que você deseja fazer. Entretanto, Deus volta e diz para Natã, olha, diga para Davi que não é ele que vai construir casa para mim, que é então o seu descendente. Não é ele que vai construir casa para mim, porque ele é um homem de guerra, homem que derramou sangue, então ele não vai construir casa para mim. Veja, queridos, o que realmente estava no coração de Davi, e olha como Deus tratou aquilo. Davi ficou feliz por aquilo que Deus disse, porque sabia que era um descendente seu, um filho seu que ia construir
uma casa para Deus. E Davi então separou do melhor tesouro para dar para Deus. O texto nos diz que Davi, na sua oração, diz: olha, Senhor, nós não temos nada, porque tudo é teu e das tuas mãos te damos. Então, veja que maravilha, queridos. Davi reconhecia que o que tinha era de Deus. E o que ele estava fazendo era repassar para Deus aquilo que Deus tinha dado a ele como bênção. Lá no Salmo 24, também encontramos Deus dizendo que ele era dono de tudo. Aliás, Davi, no Salmo 24, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Inclusive eu, inclusive você, nós pertencemos a Deus. Nós somos, na realidade, administradores de Deus. E o verdadeiro e legítimo dono de todas as coisas é Deus. Vamos então para o comentário de terça-feira. Recursos disponíveis para a família de Deus. Bem, às vezes nós nos queixamos de algumas coisas. Está faltando isso, está faltando aquilo. Não temos dinheiro para pagar as contas suficiente como gostaríamos. Às vezes o pão de cada dia tem dificuldade. Há aqueles que sofrem mais, aqueles que sofrem menos, mas todos, em uma certa medida, sentem falta de alguma coisa. Mas sabe, queridos, Deus é dono de todo recurso. Ele é dono de toda a providência. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 23, verso 1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, Ele me suprirá, porque Ele é o meu pastor. Nele eu estou suprido. Mesmo que aparentemente falte o pão, aparentemente falte a veste, aparentemente falte recursos materiais, Ele me supre de todas as necessidades. Veja que maravilha o Salmo 23. Ele cuida de nós. O Salmo 35, verso 37, nos diz que se o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família nos desamparar, que o Senhor nos amparará. Diz para nós, queridos, que ele foi moço e agora estava sendo velho, mas que nunca viu um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus supre as nossas necessidades. Lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19, diante de todas as lutas e sofrimento, o apóstolo Paulo estava preso. E agora ele falava então e animava os filipenses. E ele dizia para os filipenses assim: olha, eu estou nessa situação, mas aprendi a viver em qualquer situação. Sei passar com abundância e sei passar com escassez. Sei passar com muito alimento e sei passar fome, o apóstolo Paulo estava dizendo. Por quê? Porque tudo posso em Cristo que me fortalece. E esse Deus Todo-Poderoso vai suprir a vocês em tudo. Então isso diz o verso 19, o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me supre, naquele que cuida de mim. Veja, o apóstolo Paulo tinha uma experiência maravilhosa com Deus e nós podemos então ter certeza das provisões de Deus, materiais e espirituais. Veja, queridos, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós nos achamos filhos de Deus, porque também lá em João capítulo 1, verso 12, diz que todos que receberam, receberam o direito de serem filhos de Deus. Então você, meu querido, se recebeu Jesus, é filho de Deus. Você, minha querida, se recebeu Jesus, é filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, se somos filhos de Deus, temos que crer que Deus supre tudo aquilo que nós precisamos. E Mateus, lá em capítulo 6, verso 33, diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse, então, é o desejo de Deus, que a gente entenda isso. Deus nos dará provisões materiais e espirituais. Em Cristo somos mais que vencedores. Lá em João capítulo 14, verso 16, ele diz que nos daria outro Consolador. Na sua falta, quando ele então vai para o céu, o Espírito Santo supre as nossas necessidades espirituais. Ele supre então as nossas necessidades como igreja, dons, talentos, e ele faz com que a igreja opere maravilhas, porque ele é o nosso supridor espiritual. Bem, não há justo desamparado sobre a face da terra, porque Deus o ampara, Deus o conduz e Deus então o abençoa. Por isso é muito importante confiar em Deus e saber que Ele é o provedor de todos os recursos sobre a terra. Vamos então para os comentários da lição de quarta-feira. Responsabilidade dos membros da família de Deus. Então, querido, Deus nos chamou, mas Ele então deu para nós responsabilidades. Ele não nos deu somente privilégios,
temos também que ter responsabilidade por fazer parte dessa família. E veja, queridos, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, Deus diz que o que Ele quer de nós é que a gente ame Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento e de todo o entendimento. Mateus capítulo 22, verso 37, Jesus repete isso, então, para aquele mestre que veio tirar dúvidas com ele. Veja, queridos, Deus quer que nós amamos a Ele. Mas o que seria, de forma concreta, o amor de Deus? Às vezes, somos acusados quando dizemos que amar a Deus significa guardar a sua lei, guardar os seus mandamentos. Então alguém diz, olha, isso é legalismo. Mas a Bíblia nos diz isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Veja, querido, em Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13, Moisés diz que amar a Deus seria então seguir, andar nos seus caminhos e seguir então os seus mandamentos e estar de acordo com a sua vontade. Mas se ampliando então isso no sentido em que passa-se para o Novo Testamento, João indica que guardar os mandamentos de Deus também significa o amor de Deus. Lá em 1 João capítulo 5, verso 3, diz que o amor que Deus quer para nós é que guardemos os seus mandamentos. E ele ainda diz assim, os seus mandamentos não são pesados, seus mandamentos não são penosos. Então, dizer amar a Deus não é de boca. É então fazer a sua vontade, é guardar então os seus mandamentos. Porque o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, de 21 a 27, que muitos diriam, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus diz, olha, aparta de mim, eu não vos conheço. Jesus está dizendo, queridos, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus é guardar os mandamentos de Deus. É observar aquilo que Deus pediu que nós façamos. Quem somos nós para desfazer da palavra de Deus? Por isso Jesus mesmo diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, de forma prática, querido, nós temos uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é guardar os mandamentos de Deus. E a gente não pode fazer isso na carne, na nossa força. A gente tem que fazer isso baseado, então, no Espírito Santo vivendo em nós e transformando a nossa vida numa vida segundo Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, em Romanos capítulo 7, que aqueles que estão na carne não podem ser submissos à vontade de Deus, à lei de Deus, porque realmente eles não têm condições. Mas quando nos entregamos a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, conseguimos então fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Então vamos seguir então os nossos comentários e fique no seu coração essas palavras de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Quinta-feira, tesouro no céu. Bem, precisamos ver, queridos, que Deus nos dá então muitos tesouros e de todos os tesouros que Deus nos deu, Jesus Cristo é o melhor tesouro. Veja, queridos, Jesus fala de coisas cruciais lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, e nos chama a atenção para que a gente entenda que as coisas da terra passarão, mas as coisas de Deus ficarão eternamente. Deus tem cuidado de você. Deus é o seu Pai eterno. Os pássaros são supridos por Deus. As plantas são supridas por Deus. E Deus não vai deixar de suprir as suas necessidades. Por isso, confie em Deus, se apegue em Deus, porque Ele é o seu sustentador. Ele é aquele que cuida de você dia e noite. Bem, queridos, lá em Tiago 2, 23, Tiago fala que Deus chamou Abraão de seu amigo. Por que será que Deus chamou Abraão de seu amigo? Abraão entendeu o que é viver pela fé. De tal forma, queridos, que Deus chamou Abraão para sair, largar a sua família e enfrentar, viver como cigano, para enfrentar então tudo aquilo que vinha como desafio em busca de receber a promessa de Deus. E Abraão assim o fez. E Abraão fez isso, queridos, e ele não fez isso simplesmente para receber uma bênção. Às vezes, nós queremos fazer algo para Deus para receber uma bênção. Abraão fez isso não para receber uma bênção, mas para abençoar outros, para ser ele uma bênção para outros. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele nos fala em Gálatas capítulo 3, verso 9, que todos os que são descendentes de Abraão, todos que são então, todos que aceitaram a Jesus como Salvador, são descendentes de Abraão.
E se são descendentes de Abraão, são herdeiros das promessas. E uma das promessas mais importantes para você e eu sermos, então, merecedores, é a promessa de ser uma bênção para outros, de usar nossos talentos e recursos para salvar outros, para então fazer com que outros conheçam a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado na vida de outros. Sabe, queridos, o dinheiro é muito útil, é muito bom, é muito positivo, mas usado de maneira egoísta é uma maldição. Agora, o dinheiro usado, então, de uma maneira correta, em que outras pessoas sejam supridas, em que você possa abençoar outros, esse dinheiro, então, será uma grande bênção, não só na sua vida, mas na vida de outros. Então, queridos, é importante não sermos maldição, mas sermos bênção. E Deus quer que você seja bênção. Você, meu querido, que tem mais um pouco que outros, divida o que tem. Seja generoso. Seja generoso. Não é preciso você desfazer de tudo que tem, né? Uma certa feita, Jesus disse isso para um indivíduo que queria ser seu seguidor. Mas veja o que Jesus está pedindo de você. É que você, sendo uma bênção, abençoe outros. É isso que Deus está pedindo de você. Seja uma bênção para outras pessoas. Por isso, então, queridos, nós somos descendentes de Abraão para abençoar, para ser uma bênção, para que todos, então, ao nosso redor sejam alcançados pelo Reino de Deus. Bem, estamos chegando ao final. Estamos chegando, então, aos comentários de sexta-feira, onde temos o nosso estudo adicional. Bem, aqui na lousa vai aparecer, então, aqui alguns livros que é importante que você leia, para que você, então, possa se aprofundar mais. E reveja, então, o vídeo, para que você, então, possa captar os versos da Bíblia e, então, se alimentar espiritualmente e fazer-se, então, crescer na fé. Mas, queridos, quero deixar com vocês alguns recadinhos importantes. Parafraseando lá o Caminho para Cristo, diz que o coração de Deus está ansioso pela sua e pela minha salvação. Está ansioso em nos abençoar. Que maravilha, queridos, sabermos disso. É importante sabermos disso. Ao final, então, de cada semana, termos a certeza de que estamos na companhia do Senhor. Bem, também é importante saber que o Senhor, Ele é um Deus generoso. De tal forma, queridos, que lá no Salmo 116, verso 12, o salmista diz assim, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? E mais adiante ele mesmo responde, ele diz assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome dele. É isso, queridos, que você e eu precisamos fazer. Deus é o sustentador de todas as coisas, diz lá, Hebreus capítulo 1, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Bem, Deus é o supridor, é o mantenedor de tudo, e nós precisamos reconhecer isso. Veja, o maior presente que Deus deu para mim e para você, a maior dádiva, não foi um carro do ano, não foi uma casa de praia, queridos, não foi uma fazenda. O maior presente que Deus deu para mim, para você e para a humanidade foi Jesus e todo o plano da salvação. Porque tudo aquilo que usufruímos nessa terra se passa, se perde. E nós, então, queridos, contamos nossos tempos e não estamos mais aqui. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a vida que Ele quer nos dar em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, querido, espero que você tenha entendido a lição dessa semana, que você e eu somos administradores, fazemos parte da família de Deus. Deus nos chama de seus filhinhos e Ele é o nosso Pai. Se você entendeu, querido, se é seu desejo então fazer parte dessa família, que você então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso e bom Pai, obrigado, Senhor, por todas as coisas e obrigado pela sua mensagem, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Não esqueça, hein? Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Deus te abençoe.